Bom, hoje a CPI das ONGs ouviu os depoimentos de indígenas e agricultores da região norte do país. A comissão investiga o repasse de verbas públicas e privadas às organizações não governamentais. Marcelo Pereira, conselheiro da área de prestação ambiental Triunfo do Xingu, no Pará, comparou a política ambiental das ONGs ao que chamou de Câmara de Gás Verde. Hoje a gente não sabe nem que palavra pode usar ou não, que a gente não sabe, mas ali é como se fosse uma câmara de gás verde. Como a deputada Sônia já falou, essas pessoas aí, elas foram arrebatadas por essa política ambiental que a gente chama de política ambiental da caixa vazia. Então, aquela caixa que foi paga pelos fundos internacionais para criar o mosaico de unidade de conservação da terra do meio, que é um dos maiores do mundo, está vazia. Depois disso, a degradação social, a pobreza, a miséria, ela só vem aumentando. Porque, infelizmente, do jeito que está, quanto mais floresta, é mais pobreza. A pobreza, a floresta, é um fomentador da pobreza e da miséria. A líder do movimento agroindígena, Luciene Caiabi, defendeu a autonomia dos indígenas e afirmou que as ONGs privam as comunidades de direitos. O nosso povo necessita se desenvolver. O nosso povo necessita sobreviver. Os povos indígenas hoje pedem socorro aos órgãos governamentais, à sociedade, aos não indígenas, a toda a cúpula brasileira, para que nós possamos nos desenvolver com dignidade. Vocês gostariam que alguém invadisse os lares de vocês e dissesse: eu cheguei aqui para organizar o teu quarto, a tua sala, a tua esposa, os teus filhos, o teu trabalho, o teu celeiro, o teu cartão de crédito? Fernão, estou achando ótimo que essa CPI das ONGs está dando voz, né, aos indígenas, a quem interessa, né, ouvir. Eu tenho que... Cara, entrou alguma coisa aqui. Acho que entrou uma sonora. Mas que... será que sou eu? Não, então vou jogar para a Ana enquanto a gente resolve essa questão do som. Ana, está ouvindo vozes, Fernão? Essa CPI das ONGs é a CPI que nós falamos desde o início aqui, que produziria um material sensível, né, para esse desgoverno, porque poderia expor algumas vísceras que não seria tão interessante assim que elas fossem expostas. O Ricardo Salles, mesmo quando ele era ministro do Meio Ambiente, ele já colocava o dedo nessa ferida, ele já colocava uma luz em cima desse assunto, sobre esse assunto, em relação às ONGs, em relação principalmente ao progresso que os indígenas gostariam de atingir também nessas regiões mais afastadas, de como eles gostariam de fazer parte, né, da sociedade brasileira dentro do conceito tecnológico atual, e não apenas isolados como uns bibelôs ali numa caixinha de vidro, e como muito bem disse a depoente, né, imaginem, alguém entra na sua casa e fala: eu vou cuidar de você, o que na verdade é uma aura do Estado brasileiro, não apenas dessas ONGs, né? Você não sabe o que falar, você não sabe o que pensar das urnas, da vacina, o que quer que seja. Você não sabe sequer como guardar o seu dinheiro, porque vai explicar aqui para um americano 13º. O americano olha e fala assim: mas você não pode dividir esse 13º salário, dividir em 12 partes e colocar nos 12 meses e cada um que tome conta do seu dinheiro, né? E eu acho que vai ser muito interessante. É um discurso honesto, intelectualmente honesto, de gente realmente preocupada, não apenas com a Amazônia, mas com o meio ambiente de forma honesta, com os povos indígenas de forma honesta, e que não caem no discurso vazio, no canto da sereia, até podemos dizer assim, dos ecoterroristas de hoje em dia, que são financiados pela turma de Davos, né, que derrubam aí milhões e milhões de dólares para essa turma, enquanto eles voam de jatinhos particulares para baixo para cima, estão aí nos iates para baixo para cima, mas eles querem
salvar o planeta enquanto eles comem do bom e do melhor. Você não pode comer carne, você tem que começar a comer barata, os cucarachos agora, né, Fernão? Vai ser muito interessante acompanhar. Eu acho que essa ONG vai trazer muita informação. Vamos ver, acompanhar como a imprensa vai cobrir as informações que sairão dessa CPI das ONGs. Bom, e na semana passada, em um dos depoimentos mais contundentes da CPI das ONGs até agora, a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, afirmou que governos europeus e organismos internacionais estão financiando instituições que exploram os indígenas. Quem lucra com a segregação? Quem lucra com o isolamento? Não somos nós. Vejam, todos vocês aqui tomam banho de água quente, bebem água gelada, têm a oportunidade de pedir comida por iFood. Nós não. Ah, sim, porque somos indígenas, então nós fomos condenados a viver em 1500. Como pessoas que não dominam a ciência e a tecnologia, sempre ficará a pergunta: quem lucra com isso? Quanto mais miseráveis, isolados, subjugados estiverem os povos indígenas brasileiros, mais investimento organizações não governamentais continuarão ganhando. Para quê? Para que digam que defendem esses povos. Mas nada mudou. Porque desde 1500 continuamos sem barco e sem pólvora. Continuamos lutando por saúde, continuamos lutando por educação, assim como a sua sociedade. Mas vocês vivem num século temporal, num período temporal tecnológico diferente. Vocês têm internet, vocês têm acesso ao SAMU, vocês têm acesso à medicina nuclear, vocês têm acesso à cintilografia. Não existe isso dentro da floresta. Um belíssimo depoimento da deputada, né, Augusto, que vale a pena, aliás, assistir na íntegra. A gente está disponibilizando no canal da Revista Oeste aqui no YouTube para quem tiver interesse de acompanhar. Olha, poucas vezes eu fiquei tão impressionado com um depoimento, porque é claro, de uma pessoa falando corretamente, é uma indígena, e ela recorre a argumentos simples e devastadores. É a mesma coisa que a pessoa chegar aqui, uma civilização mais adiantada, vocês não podem passar desse ponto. Acabou. Aí, por exemplo, um carro elétrico, não pode. Não pode. Não pode. Quem exige a política, quem é a favor da política seguida por uma FUNAI dessas da vida, que esse órgão deveria ser dirigido por uma mulher assim, indígena. Quem defende isso condena a todos os indígenas brasileiros a sobreviverem não como eram, é no atraso, não é o passado, isso é o atraso, é um absurdo. Ela mostra com clareza solar que só um pessoal muito cafajeste pode defender isso aí. Eles não têm acesso aos nossos hospitais, eles não têm acesso aos remédios que nós descobrimos, não têm acesso à água. Pronto, a água fria, eles não podem tomar água gelada. Essa simplicidade é que deveria matar de vergonha se a tivessem os que ficam defendendo a eternização, né, do Brasil de 1500. Aí para você ver, dá uma olhada como é que era o mundo há 500 anos, sem nada.